Hey galera, Jason aqui em mais um episódio do ASMI analisando sinopse de mangás dos inscritos podcast aqui com cabelo curto, que é aquele cabelo comprido, cara, já tava me enchendo o saco. A desgraça se desenhar com cabelo comprido, que o cabelo fica caindo no olho, atrapalha pra caramba, minha nossa senhora. Então, estamos aqui com o cabelo comprido, com minha cadeira destruída, para analisar mais sinopses e aqueles recadinhos de sempre. Se você tem vontade de ter a sua sinopse analisada aqui, dá uma conferida na descrição desse episódio, que lá tem acesso para um vídeo onde eu ensino você a montar a sinopse e enviar para aparecer aqui no nosso podcast semanal. Se você puder, né, aí contribuir, se tornar um membro no canal do YouTube, a partir de R$3 por mês aí, você me ajuda a continuar com esse trabalho aqui na internet e também tem a oportunidade de ter a sua sinopse lida antes, né? A gente tem uma fila ali com um pouco mais de 50 sinopses, o número tá abaixando devagarzinho, mas o número tá abaixando, eu tô conseguindo aqui fazer esse número diminuir, né? Antes a gente tinha mais de 100 sinopses na lista, então, pô, já tá muito melhor, 50 sinopses. Antes levava mais ou menos um ano para eu ler a sua sinopse, caso você enviasse aqui para nossa lista padrão. Agora talvez leve ali cerca de 6 meses, pô, já é um período, né, um pouco melhor ali, mas se você mesmo assim não tem 6 meses para esperar, você pode se tornar membro, que a sua sinopse vai ser lida ali, sei lá, em 1, 2 semanas, 3 semanas, um mês no máximo, quando todos os membros decidem mandar sinopse, aí acaba demorando um pouco mais, mas todo início de vídeo aqui eu sempre leio pelo menos uma sinopse de membro, quando acumula muito eu leio 2, e aí depois a gente lê as nossas sinopses da nossa lista padrão. Então já deixa seu like aqui, caso você esteja vendo no YouTube, deixa sua avaliação caso você esteja vendo em outra plataforma, para dar aquela força aqui e você não esquecer depois. E vamos começar com a nossa primeira sinopse, que é uma sinopse de membro. E o título do nosso primeiro mangá é Querubim, o Guardião do Linear. Eu achei curioso esse título, porque o Guardião do Linear, né, eu imaginaria algo como linear sendo um adjetivo, né? Então, o Guardião Linear ou algo assim, mas não, é do Linear. E aí eu fico imaginando o que seria esse linear na história. Achei bem curioso o título. Um arqueólogo encontra um anel durante sua incursão em Jerusalém. Ao voltar para o Brasil, ele presenteia seu filho Marcelo, um garoto cadeirante que descobre que o item é na verdade um anel mágico que dá a ele o poder de projeção e materialização astral. Agora Marcelo passa a desenvolver esses poderes para combater criaturas sobrenaturais e ajudar pessoas, e em paralelo a isso, um grande mal se aproxima de sua cidade. E só Marcelo agora, com a alcunha de Querubim, poderá detê-lo. Cara, interessante, então tem um lance ali a ver com deuses, né, e tal, é bem aquela história clássica de super-herói. Eu me pergunto, assim, vamos lá, indo por etapas, eu não vi aqui na sinopse aquela presença de um fator interno ao Marcelo, né, que vai ser abordado ao longo da história, que é aquilo que geralmente eu chamo de arco do herói. Não eu chamo, né? Enfim, roteiristas, escritores de modo geral chamam de arco do herói, que é o quê? É uma jornada pelo qual o seu personagem passa para que ele se torne diferente. Geralmente a gente costuma associar a jornada do personagem só aos acontecimentos da história. A jornada do meu personagem é que ele vai pegar o anel e ele vai combater o crime ali, vai enfrentar um grande mal, essa é a jornada do meu herói. Mas não, isso são os acontecimentos da história. É a trama que está se desenrolando. Quando a gente fala sobre a jornada de um personagem diretamente, né, sobre esse arco de personagem, a gente está falando sobre eventos que meio que justificam aquele personagem ser o protagonista da história. E geralmente são eventos internos a ele, acontecimentos, características internas a esse personagem que vão ser desenvolvidas para que ele seja um personagem um pouco mais profundo, para que ele seja um personagem que a gente consiga se conectar um pouco mais e que ele aprenda ao longo da história alguma coisa que justifique toda a história que a gente está contando, não só externamente para o mundo, mas também internamente para o personagem. Como eu disse, que justifique por que esse personagem é o protagonista dessa história, né? Ao contrário de qualquer outro. Aí aqui você pode dizer, novamente, se a gente for fazer uma análise só superficial, falar, o Marcelo é o protagonista porque foi o pai dele que descobriu o anel. Novamente, essa é uma justificativa de roteiro, né? A gente precisa da justificativa do autor, do porquê que ele escolheu o Marcelo, porquê que ele criou esse contexto para o Marcelo. Então, quem é o Marcelo? Quais são as características do Marcelo? Eu vou, por exemplo, dar um exemplo. É bom, né? Eu vou dar um exemplo aqui do que eu imaginei que poderia ser uma jornada de um arco de personagem
para ele. Particularmente eu achei um pouco estranho o pai dele dar um achado arqueológico pro filho, porque, né, geralmente tem muita questão política, sociocultural, né, desses achados arqueológicos, né? Desses achados arqueológicos, principalmente quando é de outro lugar do mundo. Então, um arqueólogo brasileiro não pode ir para outra cidade, para o Egito, aí ele descobre uma múmia e ele traz a múmia para o Brasil. Não é mais assim que funciona. Essa múmia ela vai pertencer ao governo egípcio, que aí pode sim, por uma atitude de, sei lá, de cooperação entre os dois países e tal, ceder essa múmia para um museu brasileiro, etc. Mas daí é para um museu, não é para o cara pegar. Então, essa atitude dele fica muito parecendo aqueles arqueólogos antigos do cinema, né? Que no nível Indiana Jones, Tomb Raider e outras coisas do tipo. E o próprio nome Tomb Raider já fala, né? Caramba, eu esqueci a palavra que melhor traduziria esse raider, mas seria tipo como se fosse um ladrão de tumbas, né? Então não é uma pessoa que está necessariamente trabalhando ali com carteira registrada e tal, trabalhando certinho, né? São pessoas que estão mais ali pelo lance de vender achados, e lucrar com isso de alguma forma, né? E isso, hoje pelo menos, tem um controle muito mais rígido e muito maior de sítios arqueológicos e tudo mais. E aí teria que talvez, né, encaixar isso na história de alguma forma para que faça sentido. Então, por conta de toda essa explicação que eu dei aqui, né, sobre como funciona a arqueologia, eu imaginei que o Marcelo poderia roubar isso do pai. Então o Marcelo talvez seria um trombadinha, talvez seria alguém que não tem essa ética tão bem estabelecida. E aí exatamente quando ele ganha esses poderes de um anjo, pô, querubim, etc, toda essa relação ali, né, com o cristianismo ou algo parecido, né, judaico-cristão e tal, ele acabaria se confrontando com essa própria visão dele de leis, de regras, de descumprir regras, de uma moralidade duvidosa que ele possa ter ali, de modo que esse vai ser parte do princípio que ele vai perpassar ao longo da história, que seria o arco do personagem dele. Então ele começaria, por exemplo, querendo usar esses poderes para alguma vantagem própria, e aí isso gera alguma consequência. Então ele não vai começar como esse grande herói que protege a cidade, mas talvez ele comece como um bandido, como um trombadinho. Ele roubou esse anel do pai e ele pretendia vender, só que aí ele coloca o anel por algum motivo, vira esse super-herói, né, essa figura. E aí ele fala, pô, agora eu consigo fazer outras coisas. Aí, sei lá, ele vai roubar um banco, vai fazer algumas outras coisas assim. Só que isso pode gerar uma consequência. A consequência pode matar o pai dele. O que é bem jornada clássica de herói, né? É o Peter Parker aqui que eu tô descrevendo praticamente. Então, ele descobre os poderes. Ele é pobre, ele mora ali no subúrbio, tem muita dificuldade, os tios dele têm dificuldade financeira também, geralmente porque já são idosos também, não conseguem trabalhar, tem só uma aposentadoria, alguma coisa do tipo. Ele decide usar esses poderes para ganhar dinheiro, e aí, no que ele usa esses poderes de uma forma errada, né? E aí vem a importância da frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que é o lance, ele usou esses poderes da forma errada e a responsabilidade que ele pagou foi a morte do próprio tio, o que mostra pra ele que agora ele tem que usar esses poderes de forma certa. É muito parecido com o que eu imaginei aqui, só que de outras formas, né? Então ele primeiro decide ser um bandido, o fato de ele ser um bandido pode gerar outras consequências que vai mudando ali a perspectiva dele em relação à moralidade, a cumprir as regras e coisas do tipo. Os próprios poderes dele podem ter a ver com isso e podem ficar mais fortes, podem ficar mais fortes. Geralmente a minha dicção ela só começa a falhar lá pro final do episódio. Agora já tá falhando no começo, então não quero nem imaginar como é que ela vai estar depois. Enfim, os poderes dele podem começar a ficar mais fortes à medida que ele vai aceitando essas regras e esse conjunto estabelecido que pode vir meio que junto ali com os poderes ou algo assim. E aí a gente pode colocar como vilão, como essa grande ameaça, uma contraparte, exatamente alguém que mostre pro Marcelo qual o caminho que ele iria seguir se ele tivesse continuado naquilo, né? Se ele não tivesse aprendido a lição, ou que vai confrontar ele exatamente com essa lição de uma maneira ainda mais dura, né? De modo que, por exemplo,
se a gente for pensar numa história um pouco mais curta, né, um pouco mais reduzida, ou num primeiro arco que vai tornar o Querubim como um herói que ele vai vir a ser na sequência, você coloca um vilão ali que, por exemplo, também roubou um anel, também tem algum poder assim, e aí ele consegue persuadir o Marcelo a se juntar com ele, e aí os dois viram esses vilões, né, algo desse tipo, porque o Marcelo já tem essas tendências, e aí ao fazer certas coisas que nem que o Marcelo, apesar de beleza, ele achava certo ali você roubar uma coisa aqui, outra coisa ali, porque, sei lá, aquele discurso de vida é difícil, blá blá blá, etc. E aí, quando ele começa a ter que fazer certas coisas que ele já não concorda tanto, aí que ele vai virando para a parte mais, né, aderindo a uma moralidade e enfrentando esse vilão. E aí, ao derrotar esse vilão, né, ao não fazer certas coisas, como, por exemplo, sei lá, matar um inocente, entre outras coisas que esse outro personagem aceitava fazer de bom grado, e ele não, e aí ele vai enfrentar, esse vai ser o primeiro grande vilão que ele vai enfrentar, e aí ele percebe, não, eu tenho que usar essa habilidade que eu tenho para proteger outras pessoas, para fazer o bem, e não só para o meu benefício próprio, porque isso pode até, inclusive, gerar algum mal. E aí você pode colocar algum mal direto com ele, como a morte do pai, como a perca de alguma coisa, não necessariamente o pai precisa morrer, mas ele... o mau uso desses poderes gerar também algum malefício para alguém que ele gosta, etc., de modo que você vai completando esse arco, que é esse aprendizado do personagem, para ele chegar em algum ponto novo e mudar em relação a quem ele era no começo da história. A isso que eu me refiro quando eu falo sobre arco de personagem, sobre jornada de personagem. Então você tem toda uma história ali que gira em torno muito também da personalidade do personagem, dos aprendizados dele próprios, pessoais, para além da trama externa de eu achei, aqui eu roubei esse anel, ou eu ganhei esse anel, e agora eu tenho esses poderes, e tem uma ameaça vindo, e eu preciso decidir o que fazer em relação a essa ameaça, e essa ameaça, ela quer alguma coisa, preferencialmente é interessante que ela queira alguma coisa que tenha a ver com o anel, para você interligar ali a trama e justificar os acontecimentos, justificar as posições que as coisas estão tomando ali naquela história, e não ficar só vários elementos aleatórios jogados, que fica parecendo que essa trama ela não tá ali muito certinha, muito acertada, tipo, é um acontecimento, tipo, uma coincidência que intercala com outra coincidência, que intercala com outra coincidência, e aí toda a junção dessas coincidências são a história, fica um pouco estranho. Então, geralmente a gente tenta interconectar alguns elementos ali com aquilo que eu sempre falo, que é a causa e consequência, né? Então, vem uma coisa, por exemplo, o cara rouba esse anel lá porque, sei lá, por algum motivo qualquer, o pai dele pega esse anel e aí e rouba, sei lá, de outros mercenários ali que estavam ali, que de repente estava até, como fala, coagindo ele a fazer essa pesquisa e tal, e achar esse negócio, e aí ele achou, os caras descobrem, vêm atrás dele no Brasil, e aí o Marcelo descobre, tem os poderes, e aí essa galera veio atrás do pai dele por conta do roubo do anel, então você intercala, você conecta todos esses elementos, e aí a ameaça é essa galera que tem poderes também, porque eles estavam escavando isso atrás de alguns poderes, já conseguiram alguns poderes, mas querem um anel para completar ou algo do tipo. Então fica tudo meio que conectado ali. E aí se você consegue encaixar isso dentro de uma trama que aborde, por exemplo, o Marcelo roubou do pai dele porque o pai dele também já era ladrão, então tem uma questão ali de que o próprio pai não soube ensinar o filho e tal, e aí talvez tenha um arrependimento do pai no final, e aí você cria também esse arco dramático, esse arco emocional com relação dos personagens, o que deixa a história ainda mais profunda, né? Como eu disse, para além da trama externa, dos combates e todas essas coisas que eu tenho certeza que a história vai ter. Ok, segunda sinopse de hoje, entrando aqui na nossa lista padrão. O nome dela é Kings, Demons, Gods and Dragons, que, né, em tradução ficaria Reis, Demônios, Deuses e Dragões. E particularmente eu gosto da versão em português. Acho que funciona, porque, né, se a ideia é ser esse lance de tipo, eu quero fazer a descrição dos personagens clássicos de uma história de fantasia, para que, né, você entenda do que é a história, é importante que o leitor entenda
isso. Então, você ter a tradução para versões publicadas em português, pelo menos, eu acho importante, acho legal. Não acho que fica um título, né, pior ou mais feio ou menos sonoro do que a versão em inglês. Na verdade, eu acho que fica até mais sonoro, mais interessante. Porque você tem toda uma pegada ali de demônios, deuses e dragões. Então você tem esses 3Ds, né, esse DDD. Claro que daí você tem o Reis que ele quebra um pouco esse padrão, mas acho que fica interessante o lance dos 3Ds. A sinopse tá um pouco longa, vamos ver se dá pra ler tudo aqui e entender, mas ok, vamos lá. Em um mundo de fantasia, onde um panteão de deuses concede habilidades especiais conhecidas como bênçãos, para algumas pessoas, as vidas são moldadas por dons ilimitados que variam desde o controle dos elementos até habilidades cotidianas como cozinhar ou ter sorte. Ter sorte eu acho que é bem diferente de cozinhar. Enfim, mas vamos lá. Inclusive, se você tiver sorte, você não precisa nem saber cozinhar às vezes. Você joga qualquer coisa e fica gostoso. Porque você deu sorte ali dos ingredientes combinarem. Este mundo é marcado por conflitos incessantes com o reino de Tessauros, à beira de uma guerra crescente com seu país vizinho, Infelicitas. Há suspeitas mútuas de que demônios estejam sendo invocados para auxiliar um dos lados. Longe desses conflitos épicos, encontra-se a tranquila cidade à beira-mar de Mareville, cujos habitantes evitam qualquer envolvimento em guerras e buscam uma vida pacífica cotidiana. Ok, já falou que era pacífica e cotidiana. Uma cidade tranquila, tá certo. No entanto, em meio a esse cenário de serenidade, um jovem chamado Liam Everhart sente que essa não é a vida que ele deseja. Ele acredita que viver em um mundo pacífico é um desperdício de sua bênção única. Liam se vê diante de uma escolha difícil: abandonar seus amigos e familiares para embarcar em uma jornada repleta de desafios e incertezas, ou desistir de seus anseios e abraçar uma vida comum. Ok. Aí fala que essa história vai ter início quando os conflitos chegaram, acho que deve ser chegarem, a Mareville e Liam se decidindo. Particularmente, eu acho que eu vou começar essa sinopse com a última frase que tem aqui, que fala que a história vai se iniciar com os conflitos chegando em Mareville. E eu acho que isso seria um desperdício do arco de personagem, né? Que eu já descrevi na sinopse anterior aqui o que seria esse conceito de arco de personagem. Por quê? Porque uma das características mais importantes de um protagonista ter é exatamente ele ser proativo. Então ele tomar decisões que vão, como fala? Andar a trama da história, avançar a história, seguir rumo a algo. Geralmente, eu costumo associar isso, né, na maioria dos vídeos aqui de sinopse, nos episódios aqui do nosso podcast, você vai me ver falando sobre os objetivos dos personagens e o quão importante é o objetivo do protagonista para uma história, porque geralmente, pra gente construir um personagem que ele seja importante para a história, ele tem que ter algum objetivo que de alguma forma está interligado com a trama que a gente está contando. Então, você meio que criando a própria trama, o próprio desenrolar, o próprio desvencilhar, o final ali da trama, sendo um objetivo direto do seu personagem, você já meio que deixa esse caminho, essa trilha muito mais assertiva, né? Muito mais certeira. Do contrário, você pode acabar tendo aquele personagem que a gente chama de personagem reativo, que é um personagem que ele não tem muitos objetivos próprios e ele só reage às coisas que acontecem com ele. E geralmente esse personagem tende a não ser muito interessante de ser acompanhado. Um dos motivos é porque ele fica parecendo só mais um jogado ali naquela trama. Quer dizer, parece que as coisas simplesmente acontecem com ele. E aí, beleza, ele é o protagonista porque sim, porque as coisas acontecem com ele. E ao ler uma história, ao assistir uma história ou algo do tipo, a gente entende que as coisas só acontecem com aquele personagem porque o roteiro tá querendo, porque o roteiro decidiu que é aquele personagem. Quando a gente muda essa figura e coloca o personagem indo em busca das coisas, meio que cria quase que uma condição, né, de que só aquele personagem poderia ser o protagonista daquela história, que a gente está acompanhando a história daquele personagem em si, porque a gente está acompanhando as decisões que ele toma. E aqui, quando a gente coloca um personagem que ele tem uma dúvida muito grande entre, ok, eu tenho aqui habilidades e eu tenho esse interesse em partir numa aventura, em partir numa jornada, em conquistar algo maior, só que eu entendo que para isso, eu vou ter que deixar para trás tudo que eu conheço, todas as coisas que eu gosto, que eu me importo e que eu amo, por uma vida que eu não faço ideia de como vai ser, e que pode ser, de fato, muito perigosa.
Do contrário, eu posso ficar aqui, me apegar a essas coisas, só que ao mesmo tempo viver com um arrependimento de nunca saber como que teria sido se eu tivesse deixado. Se você coloca um elemento que obrigue ele a decidir em uma dessas duas direções, você tira essa proatividade e uma escolha muito importante desse personagem que era e um conflito, né, na verdade, muito importante para esse personagem no futuro da história, que é imaginar como seriam as coisas se eu tivesse escolhido diferente. Então eu acho que a escolha para ele é muito, muito importante. Isso às vezes quebra um pouco a questão clássica da jornada do herói, né, que é o chamado para aventura, mas a jornada do herói ela segue com o chamado para aventura logo em seguida da recusa do chamado. Então é quando um personagem ele estava decidido que, por exemplo, eu quero ficar aqui e viver essa vida. Aí chega um conflito e esse conflito obriga ele a mudar a ideia dele. Então ele não quer ficar ali, quer dizer, ele não quer partir nessa jornada, nessa aventura, nesses perigos, né? Ele quer ficar ali e o conflito obriga ele a ir para aqueles perigos. Claro, e ainda assim ele continua sendo um personagem reativo, né? Quando acontece isso. Só que aí, a partir daí, você tem que trabalhar esse personagem para que ele pare de ser reativo e comece a ser proativo. Então, o que jogou ele na aventura pode ser algo que torne ele um personagem reativo, mas a partir dali ele vai tomar atitudes diretas, né? De vontade dele, de ter um objetivo claro que ele vai seguir, trilhar ali, que vai tornar ele um personagem proativo. Particularmente aqui, pelo que já foi descrito do personagem, eu acho que fazer isso seria diminuir um personagem que já tinha potencial para já começar sendo um personagem proativo, que é um personagem que já vai ter uma decisão difícil logo de cara. Claro, como eu disse, você pode fazer ele ter essa vontade e tal, e decidir ficar ali ou não acreditar que é possível, mas daí, como eu disse, eu acho que fica uma coisa que é mais padrão, que é o que a gente vê em várias histórias diferentes. Eu acho que talvez ele realmente decidir deixar a família dele para trás e buscar isso, e a gente talvez... Porque, vamos lá, o que a gente tem que ter em mente aqui? Quando você apresenta uma história, e ainda apresenta uma história com o nome Reis, Demônios, Deuses e Dragões, num mundo medieval, fantástico, que tem guerras acontecendo, guerras épicas, todo esse cenário, qualquer leitor vai imaginar e já vai entender que a história é para ser isso. Que a história é para você ter lutas épicas, batalhas com demônios, magias, dragões. Aí você apresenta um personagem que tem uns poderes ali. Beleza, tipo assim, já tá muito claro o que vai acontecer na história. Se já tá muito claro o que vai acontecer na história, para onde essa história vai seguir, às vezes a gente acaba colocando elementos que acabam fazendo com que o leitor fale, pô, por que você está tentando me enganar com essa besteira? Então, nesse caso aqui, eu acho que deveria colocar, para que essa dúvida desse personagem seja justificada, porque do contrário, se for só, pô, não sei se eu fico aqui ou se eu vou, você fala, pô, é sério que você tá querendo me enganar, que ele vai decidir ficar quando o nome da história já induz eu a crer que ele vai sair, vai ter uma aventura épica. Então, já que tudo na história diz que é óbvio que ele vai sair e fazer uma aventura épica, eu faria realmente uma dessas duas coisas. Ou partir para essa versão mais comum, onde ele talvez não queira essa vida épica e ele vai ser obrigado a entrar nela, mas como eu disse, é mais comum. Ou eu tentaria, isso é um pouco mais difícil, mas eu acho que funciona muito bem nesse caso, você tentar fazer de tudo para o leitor praticamente entender que ele tem que ficar. Não querer que ele vá de jeito nenhum. Então mostrar ali esse valor da vida cotidiana. Talvez a gente comece a história, ao invés de começar mostrando ali Marevil com esse personagem, etc., você comece mostrando a vida de um cavaleiro, batalha épica e tal, mas ele perdendo ali companheiros e tal, todo negócio assim, morrendo ali e se arrependendo muito da vida que ele levou, tipo, como se a gente estivesse vendo quase que uma versão futura, só que negativa, né, de um ponto de vista negativo da vida que o Liam poderia levar, né, quer dizer, uma vida sofrida, onde só teve batalhas e batalhas pra nada, pra morrer no final num campo de batalha sangrento, sentindo muita dor e tendo deixado várias coisas boas ali pra trás. E aí, o Liam, quando ele toma essa decisão, a gente já tendo noção mais ou menos disso, tendo essa contextualização antes da história começar e sendo apresentado vários motivos pelo qual ele deveria ficar ali na vila. Então, por exemplo, ele tem uma profissão que ele gosta, não é aquele lance, de novo. Se você coloca muitos elementos que deixem o óbvio mais óbvio, tem chance da história talvez já ficar meio
assim logo de cara do leitor falar, tá me enrolando, e aí, sei lá, nesse tá me enrolando, talvez ele pule algumas páginas, ou talvez ele largue a história, enfim, aí fica indecisivo, você tem que realmente fazer sempre o leitor mergulhar ali. Então, talvez mostrar aquela vida cotidiana e realmente mostrá-la como muito boa, ou algo assim, a ponto de que o Liam talvez pareça, pro ponto de vista do leitor, como um idiota por abandonar aquela vida para seguir uma vida completamente incerta. E a partir daí, depois disso feito, é interessante talvez a gente trabalhar esse psicológico do Liam de vários momentos ele ter dúvida. Por exemplo, pode ter ali uma garota que gosta dele e tal, ou um cara, enfim, dependendo, né, de qual vai ser ali a, a vertente da história de um romance ou algo assim, mas né? Porque geralmente o romance é algo muito importante na vida de qualquer pessoa, então você ter ali uma figura de um par romântico, de uma possível história de romance que estava para acontecer ali, família, amigos, todas essas coisas, talvez, como eu disse, uma profissão que ele goste, e não aquele negócio só de, meu pai me obriga a ser ferreiro, mas eu não quero ser só um simples ferreiro. Não, talvez ele realmente goste daquela profissão, ele goste daquela vida, só que ele fica vendo ali, por exemplo, ele é um ferreiro. O lance do ferreiro fica até interessante porque ele pode produzir espadas e as espadas geram essa visão lúdica dele de um mundo melhor onde você pode ser um cavaleiro e derrotar dragões e fazer todo um negócio grandioso e tal. E eles vendem essas espadas para cavaleiros de armaduras brilhantes que fazem ele ter essa visão, né? E aí, ao longo da história, conforme ele vai vivendo essas aventuras, em vários momentos ele tem essa dúvida sobre, pô, e se eu tivesse ficado lá? Ou, se não for para ele ter essa dúvida, a gente mostrar essa vertente, tipo, por exemplo, mostrar como que tá sendo a vida de algum amigo dele que a gente apresentou no começo. Então a gente apresenta os dois e meio que a gente vai intercalando, mostrando linha, mas de vez em quando volta no amigo dele e mostrando a vida do amigo dele como, tipo, pô, aquela vida tranquila, aquela vida legal, mas uma vida boa e tal, enquanto o Linha tá se ferrando lá na vida que ele escolheu de aventuras e tal. Pra gente contrabalancear. Porque eu acho que um dos grandes diferenciais que essa história teve aqui conforme eu tava lendo, principalmente focando nessa escolha do Liam, é exatamente o fato de que quando a gente está vendo uma história, é muito legal você ver o personagem que saiu ali do nada e ele passa por desafios e ele perde os entes queridos e ele perde os amigos e ele perde tudo, mas ele consegue superar no final e tal, e a vida. Mas se a gente tenta pegar essa vida desse personagem e transpor pra realidade e falar, cara, não é essa vida que eu queria levar, não. Eu queria uma vida muito mais tranquila ali e tal, sem muitos contratempos, sem não ter que perder todas as pessoas que eu amo, sem não ter que passar por batalhas diárias e ficar sofrendo. É muito legal ver isso ali na tela do cinema, nas páginas de um livro, de um quadrinho, num jogo, é isso que você quer, mas na vida real não é. E eu acho que essa dicotomia, né, entre a vida épica das histórias e uma vida que seria ali de você falar, pô, numa história seria mega chata essa vida, mas na vida real, pô, você conseguir ali ter um par romântico que te ama e você ama, ter amigos, ter família, ter de repente conquistar ali uma prosperidade financeira também, de poder ter acesso ali às coisas que você quer e tal. Esse é o mundo perfeito para um ser humano médio padrão do nosso mundo, no mundo real. E eu acho que poder trabalhar, né, esse equilíbrio na história seria interessante de você mostrar ali que o Liam tá levando aquela vida que a gente vê como a vida de um protagonista interessante, fala, pô, eu queria essa vida assim e tal. E na verdade mostrar que nessa vida ela tem muitos problemas, enquanto com o outro ali realmente você poder mostrar de fato pro leitor essa diferença. Eu acho que seria interessante. Eu acho que essa escolha do Liam e fazer ele escolher de fato e seguir e talvez ser questionado essa escolha e a gente mostrar pro leitor também que, pô, às vezes ficar ali também pode ser interessante, também tem seus desafios, mas também tem as suas conquistas, as suas glórias. Eu acho que fica um negócio interessante. Eu imagino que esse não seja o objetivo da história, né? Isso aqui sou eu viajando com base no que eu li. Eu imagino que esse realmente não seja o objetivo. Então, dentro desse objetivo, eu acho que para não perder esse potencial que a história tem, poderia ser algo menor que iria acontecer de vez em quando. Mas eu acho que poderia ser uma vertente de uma história onde você teria dois protagonistas e você iria intercalando realmente entre esses dois protagonistas, né? Mostrando a vida de cada um ali e tal. Eu acho que funcionaria também numa história um pouco mais curta, né? Num one shot ali, alguma coisa desse tipo.
Já numa história para ser mais épica, mais grandiosa e tal, eu acho que eu colocaria isso só como ponto de vista curioso, só para dar essa brincada com essa relação entre a vida que a gente vê nas histórias e a vida que a gente leva, e como o sonho ilusório de uma vida que a gente vê nas histórias, ela seria uma vida horrível na vida real, né? A personagem Sansa do Game of Thrones acaba passando muito por isso, né? De querer essa vida épica da rainha, da princesa, dos cavaleiros de armaduras brilhantes e tal. E aí, quando ela tá de fato dentro dessa vida, ela percebe que é uma desgraça, que aquilo ali é realmente só uma bandeira bonita balançando ali, tremulando, mas no fim das contas, aquela vida é uma porcaria. A vida que ela tinha antes era muito, muito melhor. Então, eu acho interessante também essa questão de como isso pode ser trazido para essa história aqui. Eu acho que tem bastante potencial nesse sentido. E eu não gostaria particularmente de ver esse potencial desperdiçado fazendo só uma história genérica de um personagem que ele tem vontade de fazer uma aventura e aí chega a aventura até ele e aí agora ele vai seguir essa aventura e aí ele vai, sei lá, derrotar reis e dragões e blá blá blá, porque isso é a história padrão que qualquer um pode fazer. E eu acho sempre interessante você ver, pô, qual que é o que eu tenho de diferente aqui dessa história das outras? E aí você foca um pouco nisso e traz isso um pouco como temática ou como alguma outra forma de você abordar para realmente, né, o leitor ver e falar, pô, essa aqui ela tinha isso. E por mais que, às vezes, beleza, é uma história medieval com dragões, com deuses, com demônios, é o padrão ali do RPG e tal, e beleza, vai atrair quem gosta já e quem já leu 1000 histórias desse gênero, mas ter aquele pontinho ali de diferença para quando a pessoa lembrar das 1000 histórias que ela viu naquele mesmo gênero, ela fala, tem aquela história lá que mostra a vida cotidiana dentro desse mundo medieval e como que às vezes seria muito melhor. E aí isso daí às vezes vai ser o diferencial que vai fazer a pessoa lembrar dessa história especificamente em meio a tantas outras. Então sempre busque ali o diferencial do seu mangá, né? Não é que você precisa fazer o mangá com a ideia mais original, que ninguém nunca pensou e tal. Novamente, eu já falei aqui isso várias vezes, eu não acredito que isso seja possível. Você fazer uma história que nunca ninguém pensou, né? A gente deve ter bilhões, se não trilhões e trilhões de histórias escritas até hoje, né? Então, particularmente, eu acho impossível. Mas acho que toda história tem algum quê a mais ali que outras histórias não abordaram porque estavam preocupadas em abordar um outro quê a mais ali diferenciado delas. Então, esse quezinho a mais ali sempre pode ser um belo ponto de partida para você falar, pô, é isso aqui que eu tenho de diferente. Se eu foco nisso aqui, pode ser isso aqui que vai brilhar aos olhos do leitor e fazer ele escolher ler a minha história e não, por exemplo, uma outra que é muito, muito parecida, mas que não tem esse que a mais ali um pouco mais exacerbado. O nome da nossa próxima sinopse é Tem Force, e aí o autor deixa aqui que Tem seria o nome do protagonista. Realmente, na hora que eu li, eu achei que seria tipo Força 10 ou alguma coisa desse tipo. Em um mundo fantástico onde criaturas e poderes são comuns, Tem, um garoto qualquer de 10 anos, vê uma criatura matar seus pais. Tem vai atrás de um mestre para ficar forte e se vingar dessa criatura. É essa sinopse que o autor aqui me enviou. Pelo modelo da sinopse, pela idade do personagem, eu imagino que o autor dessa sinopse também deva ter mais ou menos por volta dessa idade e tal. 11, 12 anos, talvez 13, alguma coisa nessa faixa etária, porque a gente tem um modelo de sinopse aqui muito padrão e é aquilo que eu sempre falo aqui, já falei várias vezes, né? A gente tem etapas na criação de um mangá e geralmente o que tá descrito aqui, pra mim, parece ser a primeira da primeira etapa ali, que é você imaginar o que você quer e que a gente tem aquele modelo bem comum. Eu quero um personagem que tem uma tragédia na vida e ele vai treinar, ficar mais forte e concluir ali se vingando e tal, né? Essa é a história clássica de vingança. Não tem problema nenhum em ter isso, mas aí entra um pouco do que eu falei até na última sinopse que eu tava analisando, que é você buscar algum diferencial, alguma coisinha um pouco diferente que você possa trazer essa história. Ou beleza, se você quer fazer uma história de vingança clássica, faz um one shot bem montadinho ali, poucas páginas, para ser uma ótima primeira experiência. Porque aí beleza, você vai fazer aquela história padrão ali, normal, clichê, mas pelo menos assim, se você não vai conseguir extrair o máximo potencial daquela história com algo novo, com o diferencial que eu falei aqui, pelo menos você vai poder extrair experiência para as próximas histórias que você vai contar. E eu falo isso e eu tenho certeza que muitas pessoas podem imaginar isso como alguma coisa negativa, tipo, então você já tá falando que a história é ruim, ou que a história é padrão, então não vai extrair nada disso, não sei o quê. Mas, como eu disse, a experiência, ela vale muito
principalmente quando você está começando. O seu primeiro mangá, eventualmente, se você continuar fazendo mangás, continuar estudando, continuar progredindo, você vai ler aqueles mangás e vai falar, pô, tá muito ruim isso daqui. E é bom que isso aconteça, porque, novamente, eu sempre comento isso aqui no canal há muitos anos, é sinal que você evoluiu. O meu primeiro one shot, eu tenho vídeo, inclusive, meu lendo ele aqui no canal, lendo e analisando esse meu primeiro one shot. Vou tentar deixar o link aqui nos cards se eu lembrar. Se eu não lembrar, deixa aqui nos comentários, que aí eu leio o comentário e ponho, beleza? Enfim, mas é Lendo Wesker. Qualquer coisa é só você pesquisar aí, Jason Santos, Lendo Wesker, lendo o meu primeiro one shot, alguma coisa assim que deve aparecer aí no YouTube, caso você queira ver. E ele é ruim, ele é uma história clichê de serial killer, etc. É uma história muito, muito clichê de investigação policial ali, padrão. Até porque, como foi o primeiro one shot que eu fiz e ele tinha uma limitação de 20 páginas porque ele era para um concurso, e na época eu não tava nem acostumado com o conceito de one shot, com o conceito de história fechada. Tipo, pô, existe jeito de fazer uma história com começo, meio e fim em 20 páginas só? A única coisa que eu consegui pensar foi nesses seriados tipo CSI, NCIS, esses seriados de investigação criminal que geralmente você pode assistir qualquer episódio ali no meio e você vai entender a trama ali, né? Os seriados médicos também tem muito isso. Mas o que veio na cabeça, né? Eu tinha um amigo que gostava muito de CSI, foi exatamente isso. E aí eu pensei, então beleza, eu vou fazer uma história policial aqui. Eu apresento e concluo ali nas 20 páginas. Foi isso que eu fiz. É extremamente clichê, é extremamente padrão, mas foi uma baita experiência pra mim, cara. E logo depois dela eu fiz um one shot de Hooligan que virou a série de Hooligan mais pra frente ali, alguns anos depois, né? 4, 5 anos depois ali. Aliás, acho que até menos se bobear. Enfim. Então, foi uma baita experiência e eu acho que independente do quão clichê seja a sua sinopse, talvez pra você que tá fazendo ali, ela não pareça esse clichê, porque talvez, sei lá, você viu 1, 2 mangás, viu uma ou outra história ainda, né? Você não tem ainda um acervo de histórias diferentes e coisas do tipo, talvez ainda não tenha estudado roteiro, técnicas de roteiro, estrutura de roteiro, ainda não esteja ainda maduro nesse aprendizado sobre escrita criativa, etc. A história pode não parecer esse clichê, mas no futuro você vai perceber que ela né? E isso não é ruim se você estiver usando ela como aprendizagem. Pode sair uma história legal, divertida, de ser acompanhada, né? Várias pessoas, inclusive, viram, assistiram o vídeo aqui, eu lendo Esker, leram Esker e gostaram, apesar de ser o clichê do clichê. Meu primeiro mangá que eu publiquei, né, foi Matsuro. Ele tem, acho que 5 ou 6 capítulos ali. E é uma história de romance clichê, clássica pra caramba também. É aquele feijão com arroz ali no mais básico nível. E muita gente gostou também. Então, assim, desde que você goste daquela história que você está contando, ela não precisa ser a coisa mais nova e inovadora do mundo. Mas eu acredito, imagino e espero que no futuro você olhe ela e entenda que ela é clichê, ache ela ruim, repare vários pontos ali que são horríveis e que você faria de diferente, porque é sinal que você vai evoluir. E aí essa é a ideia. Pega ali esse mangá, faz ali o seu primeiro mangá, faz uma história curta. Isso aqui dá pra fazer uma história super curta ali, né, onde você tem ali, sei lá, 3 páginas para mostrar a família desse garoto sendo morta. Umas 10 páginas ali só para desenvolver o treinamento e tal, e beleza, e tentar criar alguma mitologia dessa criatura, para tentar criar uma questão de dificuldade e tal, e aí beleza, você termina ali com mais 7, 8 páginas só de luta do personagem enfrentando essa criatura ali, encontrando essa criatura, enfrentando ela e matando ela. Beleza, você contou uma história começo, meio e fim, e você vai ter tanta experiência, vai aprender tanto fazendo essa história, por mais simples que ela seja, por mais padrão que seja, uma história clássica de vingança, você vai aprender tanto com isso que só você vai ter condição de fazer uma próxima história, que aí pode começar a ter um diferencial, e depois uma outra que talvez tenha um outro diferencial, e talvez uma outra que seja bem mais criativa, bem mais original, e assim por diante você vai melhorando cada vez mais. Todo mundo tem que começar de um ponto. Como eu disse, eu acredito que o autor dessa história aqui deva ter, quando enviou essa sinopse aqui, foi no ano passado, né, ali em outubro de 2023, né, ele tem ali seus 11, 12, 13 anos por ali, né, então hoje talvez ele esteja ali perto dos seus 14 anos talvez, ou 13 anos, enfim, depender da idade.
Se tivesse feito essa sinopse, essa história nesse tempo, hoje, com certeza, a história já seria um pouco mais. Uma nova história que ele fosse produzir já seria um pouco mais original, um pouco menos clichê. Porque à medida que você vai crescendo, você vai acompanhando novas histórias. Se você continuar lendo, jogando, assistindo, etc., né? Tendo acesso e contato com histórias diferentes e novas histórias, você vai criando esse acervo para poder misturar mais histórias e aí com essa mistura trazer coisas que são novas, que outras pessoas ainda não pensaram, ou pelo menos de formas que outras pessoas ainda não pensaram. Como eu disse aqui na sinopse anterior, né? Você não... Eu acho impossível fazer a coisa inovadora que ninguém nunca fez, etc. Mas eu acho que tem como você abordar certos assuntos de maneiras que ainda não são tão batidas, que não são tão abordadas e coisa do tipo. Se a sua sinopse está nesse estágio aqui, né, se a sua história está nesse estágio aqui, onde tipo, fala, é uma história clássica disso, eu aconselho aí por um desses dois caminhos. Ou você fala, cara, eu vou abraçar isso, eu vou abraçar o clássico, o clichê, o padrão, e vou fazer isso, e vou absorver essa experiência, principalmente se você nunca fez um mangá, tá fazendo aí a sua primeira história, eu acho que é uma experiência super válida. Mas se você já fez um pouco, aí o meu conselho seria um pouco mais parecido com o da sinopse anterior, que é pensar, o que eu tenho de diferente aqui nessa história? O que eu tenho aqui que, beleza, eu não vi ainda em muitas histórias? E claro, você vai estar limitado ao seu acervo, né? Quando você fala isso, você pode falar, eu tenho isso aqui que eu nunca vi em nenhuma história que eu acompanhei. Mas às vezes já tem várias histórias que tem aquilo, só você não acompanhou essas histórias que tem isso, né? Ninguém consegue ler todos os livros que foram lançados, assistir todos os filmes que foram publicados e todos os mangás também, né? É humanamente impossível. Então, obviamente que vai ter coisas que você vai achar original e que de fato não vão ser nem um pouco originais. Mas beleza, se é original para você, se você fizer de uma maneira boa, eu tenho certeza que vai ter gente que vai ler e que vai gostar. Mesmo às vezes pessoas que sabem que aquilo não é original, mas que às vezes gostam daquela temática, gostam daquele assunto, vão ver e beleza, é isso. Tem gente que gosta de histórias de zumbi e 90% das histórias de zumbi são praticamente a mesma coisa. É uma galera sobrevivendo de um apocalipse zumbi, tendo de correr, tendo de ir de um ponto A para um ponto B. Eu tô aqui tá perigoso, eu tenho que ir para lá porque lá tá seguro. A maior parte das histórias vai ser isso, mas se é uma pessoa que gosta já do gênero de zumbi, ela vai gostar de acompanhar essas histórias e vai gostar de ver só alguma outra coisa diferente que tem ali no meio. Meu alarme aqui despertando o celular. Que às vezes é, sei lá, um personagem carismático, uma situação diferente. Às vezes é uma coisinha, um pontinho só diferente. Um zumbi que que se comporta de um pouco diferente do outro. E assim vai. E as pessoas que gostam desse tipo de história vão continuar acompanhando. Então não tem nenhum problema também você falar, eu gosto de história de zumbi, eu quero fazer uma história clássica aqui, o padrãozão do padrãozão de zumbi que existe. E beleza, pode ser uma ótima história. Stephen King é conhecido como um mestre do terror, né, dos livros de terror, etc. E ele se propôs em alguns livros a abordar ali o clássico do terror. Então você tem um livro A Hora do Vampiro e o livro A Hora do Lobisomem, que são títulos horríveis, mas os livros são legais. Eles são o clássico do clássico, o clichê do clichê. Particularmente eu acho A Hora do Vampiro melhor do que o A Hora do Lobisomem, mas eles são o clássico ali, o padrão, clichêzaço, mas são boas histórias, porque foram escritas por um bom escritor. Então não se prenda também só nesse lance de eu quero ser original e disruptivo e novo e tal, porque às vezes só vai estar se apegando numa coisa que é nova para você, original para você, mas não para os outros. E se você não focar realmente na sua capacidade de contar aquela história, desenvolver aquilo de uma maneira legal e interessante, se você só focar na originalidade e não em contar aquilo de uma maneira boa, pode não ser original para uma outra pessoa e você não vai ter nenhuma história original, nenhuma história boa. E nos encaminhando aqui para a nossa última sinopse de hoje, o título dela é Poderes do Mundo. Professor Prado é um cientista que faz pesquisas na Floresta da Aliança. Ele tem 2 filhos, Mateus e Joana, de 12 e 13 anos. Durante um dia de pesquisa, seus filhos encontram um objeto estranho que o professor Prado levou para analisar. Fala encontram, fica parecendo, mas enfim, eles veem lá, né, sei lá, no laboratório dele. Porém, durante a madrugada o objeto explodiu e sua filha Joana foi atingida e sumiu. Ficou estranha a construção dessa frase, ficou meio engraçada. Agora o professor e seu filho Mateus sairão à procura de Joana. Durante a jornada, o professor vai descobrir que aquilo não era um objeto qualquer e que na explosão foi liberado um grande poder que atingiu seus filhos. Tá. Eu vou ler aqui a observação do autor porque vai ser importante, eu acredito.
O poder liberado pelo objeto também foi liberado na atmosfera. Mulheres grávidas que foram atingidas teve esse poder passado... Tá, tiveram? Assim como crianças que estavam mais próximas da região da explosão. O objeto chama Pedra da Aliança e ela foi feita pelos povos antigos que tinham suas regiões controladas por dragões poderosos, cujo coração de pedra era uma pedra de poder. Tá. Cansados de serem oprimidos pelos dragões, cada região capturou seu dragão e o matou, pegando assim as pedras e unindo-as, fazendo uma só pedra que simboliza a aliança das regiões. Porém, uma parte do povo que vivia no subterrâneo era contra organizar uma rebelião para o dia escolhido para fazer a aliança. Aconteceu o conflito e a pedra foi perdida até o dia em que foi encontrada pelo professor Prado. Ok, aqui a gente tem um caso clássico aqui já no nosso podcast aqui de sinopses, que é a lore é mais interessante do que os acontecimentos atuais da história. Eu acho engraçado quando isso acontece, porque a gente tem aqui todo um lance com povos que forjaram essas pedras e fizeram uma aliança com os dragões, e aí tem um povo que não queria que essa aliança fosse feita e roubar a pedra e tal, assim, todo um negócio assim, você fala, tá, mas a nossa história é sobre um professor que perdeu um filho e perdeu a filha e vai buscar ela junto com seu filho de 13 anos. Eu acho que aqui a gente poderia misturar essas duas coisas. Por exemplo, quando a pedra explode, aí eu esqueceria praticamente o lance das mulheres grávidas, porque, vamos lá, porque isso fica parecendo uma coisa muito de longo prazo. Se a gente imaginar que, vamos lá, aconteceu hoje eu sou o professor Prado, aí eu tenho meus filhos aqui, minha gata tá dormindo aqui na cama, ela é uma dos meus filhos, não sei se aqui, girar, ela ali, então ela aqui é um dos meus filhos, e aí a pedra explodiu e ela sumiu. Aí eu pego minha outra gata, né, que tá dormindo lá na cozinha, e geralmente ela dorme ali na cadeira da mesa de jantar, e a gente vai buscar essa daqui que sumiu. Se essa explosão afetar a atmosfera e todas as mulheres grávidas, só daqui a 9 meses, quer dizer, a história está começando hoje aqui, eu vou buscar hoje, essa é a trama, só daqui a 9 meses que a gente vai ter esses bebês nascendo com essas habilidades, para que, sei lá, daqui a 10 anos eles comecem a ter níveis de consciência para poder utilizarem essas habilidades e tal. Então, tipo assim, você fica numa história de muito longo prazo para que algo realmente aconteça, para que as consequências aconteçam. Ok, se você quiser fazer uma história como fala, um spin-off, alguma coisa assim, aí beleza, dá pra manter essa história, mas daí você não precisa contar agora necessariamente, mas num spin-off que você vai contar essa história 20 anos depois, falando, quando teve a explosão daquela pedra, aconteceu isso, isso e isso, e agora a gente vai acompanhar alguma história de alguma dessas pessoas que nasceram com poderes por conta daquela explosão. Aí beleza, aí você constrói uma linha do tempo, mas com histórias separadas, né? Pra essa história aqui especificamente, esse lance das grávidas e tal, ela não tem relevância nenhuma ali, porque vão ser eventos que só vão começar a dar algum resultado no mínimo em 9 meses, né? Então você já teria que estender muito o tempo da sua história, fazendo com que essas crianças crescessem, o professor Prado envelhecesse e por aí vai. Vou voltar a câmera aqui para mim. Certo. Então, já que a lore, né, toda essa história da formação da pedra é mais interessante do que a história atual, o que eu faria, por exemplo, seria, de alguma forma, essa pedra fazer voltar no tempo, ou algo do tipo. Vamos supor que essa garota voltou no tempo. Ela voltou lá para quando a pedra foi criada, ou algo desse tipo. E aí a gente vai meio que acompanhar a história intercalada. Então o professor Prado, junto com seu filho, vão ficar buscando, eu colocaria talvez a menina como protagonista da história, ou tipo, dividindo o protagonismo com o professor Prado, ou algo assim, porque a gente iria acompanhar ela no passado, né, acompanhando toda essa situação ali até a pedra se perder, e ela tentando voltar, né? Enquanto o professor Prado no futuro vai pesquisando alguma forma e tal de recuperar ela e entender o que aconteceu. Claro que em algum determinado momento da história ele vai entender o que aconteceu, que ela tá lá no passado, e aí, sei lá, ele vai tentar fazer alguma outra explosão para ele poder voltar ao passado e recuperar ela, alguma coisa assim. Isso pode acontecer. Ou ele já pode conseguir logo de cara, porque ele já estava estudando aquela pedra, e aí ele fala, ok, ela voltou para lá, porque é isso que a pedra faz, ela funciona assim e tal, né? Ela é uma aliança não só entre os povos, mas uma aliança do tempo também.
também, né, dos tempos onde ela está, e aí beleza, ele usa ela de alguma forma e consegue voltar junto também, e aí a gente vai ter uma pegada meio Isekai ali, meio Caverna do Dragão, onde vai ter o professor e o filho dele, né, que voltaram também no passado atrás da garota, buscando ali não só ela, não só resgatar ela, mas como também, né, depois de resgatar ela, tem que dar um jeito de voltar pro tempo deles, ali pegando essa pedra de novo. E aí fica até interessante essa dinâmica de ele ter que achar a pedra de novo depois que ele achar ela, porque se uma outra organização roubou a pedra e escondeu, eles vão ter que enfrentar essa organização, né, para poder achar a pedra e conseguir voltar. Então você consegue interligar os objetivos dos personagens com esses objetivos passados ali que supostamente não teriam nada a ver com eles. Então a história fica bem amarradinha. Acho que fica bem interessante essa questão aí. Então, ou eu faria a história se passando em realmente dois tempos completamente diferentes, e em algum momento essa história vai se intercalar do professor Prado conseguir trazer ela de volta, com ela meio que completar sua jornada ali no passado, só que aí eu não sei se eu faria ela ser tão nova assim, talvez 15, 16 anos, porque, né, para ela ser a protagonista, ela precisaria de um pouco mais de autonomia nesse mundo, né, e aí para ela ter um pouco mais de autonomia no sentido de ter ali uma certa malícia, uma certa esperteza de poder lidar com certas situações, etc. Seria interessante ela ser um pouco mais velha, e aí eu faria talvez, sei lá, a Joana ter seus 15 anos e o Matheus ter seus 12, né, aí beleza. Ou se for o outro caso da história ali, onde o professor Prado vai conseguir já voltar com o filho dele ali no passado e precisa achar ela, aí beleza, eu manteria ela com 12 ou 13 anos, porque aí ficaria até aquela situação de, nossa, é uma menina sozinha nesse mundo com magias, dragões, uma guerra acontecendo, etc. Ficaria aquele lance do risco parecer, né, maior e tal, né, você temer praticamente pela personagem até ele achar ela, e depois que ele achar ela também ser algo difícil ali, porque você tem duas crianças e tal, num cenário também ali de muita muito perigoso e tal, então acho que funciona eles serem mais novos nessa segunda vertente. E eu particularmente iria para essa segunda aqui. Acho que fica bem interessante, até porque eu acho que encurtaria um pouco mais a história se a gente fizesse isso. Então, ele sabe que a pedra levou ela para o passado, e aí ele vai só tentar ali repetir o que aconteceu para poder levar ele e o filho dessa vez, e aí eles vão passar deles, tem que buscar ela. E aí depois que buscar ela, tem que pegar a pedra de novo, repetir o procedimento para tentar voltar para o futuro. Eu acho que funcionaria bem legal a história, objetivo bem claro, bem simples, e se interliga aqui com a própria lore da história e tal. E aí depois, como eu disse, no futuro, se quiser fazer outras histórias passando nesse mesmo mundo, aí dá para fazer que essas múltiplas explosões causaram isso e tal, afetaram completamente o mundo, mudaram o mundo, e aí gera consequências e tal. Apesar de que também não tem uma necessidade muito grande de serem frutos dessas explosões, né? Você pode contar a mesma história de, aconteceu algum evento, uma explosão cósmica, gerou radiação, e as grávidas geraram filhos com mutações e tal, e beleza, você tem a explicação e conta a história que você quer a partir daí, né? O lance da lore da nossa história, ela tem que corresponder diretamente à história que a gente está contando, ser importante para aquilo de alguma forma, ou construir aquele universo de modo que seja importante de alguma forma para aquilo. Às vezes a gente dá muita importância para essa lore para contar uma história que não tem nada a ver. Então eu crio toda uma situação para justificar por que meus personagens têm poder para, como no caso da nossa sinopse anterior, contar uma história padrão de vingança. E aí você fala, pô, não preciso saber que um deus desceu, e aí quando ele desceu, ele foi morto por uma união de reinos, e agora esses reinos roubaram a alma dele, e com essa alma fizeram pedras, e essas pedras foram perdidas e destruídas numa grande explosão que espalhou pelo mundo, e agora com essa explosão, com esse poder do deus espalhado pelo mundo, crianças nasceram com poderes, e agora o Juquinha, que nasceu com poder, teve os pais deles assassinados por um bandido, e ele vai matar o bandido. Você fala, nossa, mas tudo isso para eu contar uma história que poderia ser Juquinha teve os pais dele matados por bandido, e aí, sei lá, ele pegou uma pedrinha que tem poder, porque sim, porque nesse mundo existem pedrinhas com poderes, e aí ele aprendeu o poder daquela pedrinha e vai matar o bandido. Você encurta muito a sua história, deixa ela muito mais objetiva, e não corre esse risco aqui de, caraca, eu preferia muito mais ver a história dos exércitos se juntando para enfrentar o deus que desceu ali, do que a história do Juquinha.
sabe? Que é o caso que eu falei aqui. Pô, eu acho muito mais interessante essa história aqui da união dos reinos que eram comandados por dragões e que fizeram essas pedras com a magia dos dragões e tal, do que a história do professor que perdeu a filha. Então, uma saída que eu pensei aqui foi, então junto essas duas coisas. Eu conto a história do professor que perdeu a filha no meio desse contexto aqui dos reinos, tendo que lidar com o roubo da pedra e tal, dos dragões e algo assim. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado pra você que me acompanhou até aqui. Lembrando, se você tá no YouTube, dá o like aqui embaixo, porque ajuda o YouTube a entender que você gostou desse vídeo e recomendar ele não só pra você, né? Recomendar outros vídeos do canal pra você, como recomendar pra outras pessoas também. O YouTube não entrega meu vídeo aqui nem pros inscritos do canal, então você deixando seu like aqui dá uma força pra que ele entregue. E se você tá ouvindo em alguma outra plataforma de áudio, deixa aí sua avaliação, 5 estrelas e tal, como for a avaliação aí na plataforma, que vai ajudar também a plataforma a recomendar pra mais ouvintes. Muito obrigado novamente. Vejo você no nosso próximo episódio aí, provavelmente segunda-feira que vem, se der tudo certo. Falou!